Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, agradecendo mais uma vez a presença, a doutora Maíra Calidoni Recchia, advogada, participando hoje do nosso programa. A doutora Maíra também é presidente da Comissão da Mulher, advogada e membra integrante do movimento Mais Mulheres no Direito, membra também da Rede Feminista de Juristas. Hoje a gente faz uma reflexão sobre a presença da mulher, né? O aumento da participação das mulheres no poder e nas tomadas de decisão, mas apesar desse aumento, se fizermos a comparação cargos ocupados por homens e mulheres, a discrepância é gigante. É gigante. Eu queria chamar mais duas telas, olhem só. No setor privado, a gente tem ali a desigualdade de renda, absurda. Ali a gente tem a porcentagem feminina lá embaixo, rosinha, perceba, né? E a linha azul, enorme. Então, a gente tem essa comparação. E eu tenho uma segunda tela que eu queria também mostrar para vocês. No setor público, a participação da mulher vai diminuindo conforme aumenta o salário dos cargos comissionados, chamados DAS. Então, vai aumentando o salário, cargos, né, com salários maiores, a gente percebe a participação das mulheres diminuindo. A gente tem feito uma reflexão com a doutora Maíra, né, sobre quais serão essas causas, né, os fatores que acabam contribuindo, apesar da luta da mulher, mas ainda haver muita diferença em relação a salário, cargos, ocupação de cargos públicos, privados. E acho que vale muito a pena também a gente comentar a questão da própria violência contra a mulher e o fato delas conseguirem serem respeitadas em casa e no ambiente profissional. Às vezes a mulher ocupa um cargo numa empresa, mas os subordinados não respeitam ela ocupando Sim. aquele cargo, né? Como uma pessoa superior pensando no cargo, tá? Não ser humano, porque ninguém é melhor que ninguém, mas na empresa, né? A gente existe em qualquer área, em qualquer empresa, essa questão da hierarquia. Em muitos casos, a mulher ocupa um cargo hierárquico maior, mas nem sempre ela é respeitada como tal. Muitas vezes ela não é respeitada, Tati. Muitas vezes, eu falo que são imensos obstáculos que as mulheres vão transpondo ao longo da vida. Porque já é difícil chegar num cargo de liderança. No atual cenário que nós estamos vendo, sim, de fato tem sido mais comum, mas ainda é difícil. E mesmo quando ela chega, às vezes ela não é valorizada profissionalmente, não é respeitada. Muitas vezes é mais contestada, algumas vezes não é ouvida. E aí, assim, cai naquela história, qual é o valor da palavra e das ordens, ou enfim, da postura da mulher para essas pessoas, né? É como a gente tem que fazer algumas vezes no carnaval, campanha não é não, sabe? A mulher fala não, mas o não é não. Não, como assim? Né? Não existe o respeito. Não existe o respeito. Então, eu acho que o que tem que ser feito é essa conscientização geral dessa igualdade. E as mulheres que estão mais se empoderando atualmente, que estão falando, não, olha, querida, a questão não é assim. E que bom esse debate, porque a gente viu durante todos os anos e vê até hoje. Se a gente pegar estatísticas e mostrar aqui no programa também, são absurdas. A própria violência contra a mulher, e não só a violência física, mas principalmente a violência emocional que muitas mulheres sofrem em casa do próprio marido. Sim. Às vezes do próprio filho. É muito comum. A violência emocional é a violência financeira que ninguém fala. As mulheres, eu costumo dizer assim que as meninas mais novas, elas já estão mais cientes dos direitos e já se colocam melhor por toda essa mudança social que nós estamos tendo, né? Mas eu atendo muitas mulheres mais velhas que falam, doutora, olha, eu passei 40 anos casada, sofrendo violência emocional. Meu marido falar que eu sou louca, de não me dar dinheiro para comprar, sei lá, qualquer coisa. E assim, eu ficar dentro de casa sofrendo essa violência diariamente, Por sabe? 40 anos. Por 40 anos, né? Que até então não era divulgado, até então não tinha esse debate, até então achavam que o lugar da mulher mesmo era na cozinha e que ela não podia nem falar nada porque não faltava nada dentro de casa, entendeu? E não é assim, né? Como você bem disse, somos todos seres humanos, todos devemos ser bem tratados, não é verdade? E acho que essa questão do respeito mesmo, né? A gente tem hoje pessoas extremamente felizes como dona de casa, pessoas que escolheram isso. Mas a gente tem também pessoas que às vezes não escolheram isso, mas que às vezes acaba se submetendo durante
toda a sua vida, ou boa parte da sua vida, a algo em função. O grande do cerne outro. da questão aqui, eu acho, é o seguinte: a mulher ela tem que ser livre para escolher o que ela quer ser. Se ela quer ser dona de casa e é feliz com isso, que excelente. Mas se ela também quer sair trabalhar ou se quer se candidatar, ela tem que ter os mecanismos para chegar nos mesmos moldes do poder que o homem. O que a gente vê é que as mulheres elas passam mais em concurso público. Hoje no concurso TJ, por exemplo, Tribunal de Justiça de São Paulo, as mulheres têm um índice de aprovação maior do que o dos homens. Mas se você for no tribunal em si, nos cargos mais altos de decisão, 99% são homens. São homens. Né? Então, assim, ela consegue entrar, de uma certa forma, no sistema. Mas ali dentro ela é barrada de alguma maneira. Da mesma forma, nos cargos de comissionados. Cargos comissionados são cargos de indicação. Indica-se mais homens que mulheres. A gente está falando sobre essa questão de estatística e comparação. Conversando aqui nos bastidores, né, com a doutora Maíra, ela trouxe algo, acho muito importante e vale a pena a gente também pontuar para finalizar esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão. A questão dos cargos, mercado de trabalho e também dessa violência física. O Brasil tem alguns rankings que o Brasil, ele está, gente, assim, numa posição de ver e chorar. É absurdo, é absurdo. Perdendo, inclusive, para países... Para países árabes. Que Só as mulheres... A gente tem culturalmente, por exemplo, quando a gente fala, Tati, mas como assim, países árabes? O que o Brasil está perdendo? Países árabes, culturalmente, por exemplo, a mulher, em alguns países árabes, ela só pôde dirigir agora, há 2, 3, né? 2, 3 meses atrás, que elas receberam essa autorização. Era proibido, mulher não podia dirigir. Então, assim, se você comparar o Brasil hoje com países árabes, em alguns anos você pensa, nossa, Tati, mas a mulher não podia dirigir lá? Não, a mulher não podia dirigir. Cultural, então era proibido. Como algumas coisas no Brasil que a gente vê que é cultural. Mas aí quando a gente compara, mas Tati, e aí a gente vê os cargos das mulheres no Brasil, a gente vê essa questão da violência contra a mulher, física e psicológica, e aí você compara com esses outros países, cara, o Brasil está disparado. E aí a gente fica, mas como, né? E que absurdo é esse? É a questão da Mas violência. acho que é por muitos anos a mulher realmente, por medo, né, por falta de coragem, não falava e acaba se submetendo à situação. Falta de coragem e até dependência financeira, Tati. Isso pega muito. Muitos casos, Imagina, né, você não tem a mesma condição de trabalho, você ganha menos, muitas vezes quem sustenta a casa é o marido, você tem filhos. Quer dizer, a mulher, muitas e muitas vezes, ela não tem outra saída do que não continuar nesse ciclo da violência. É triste, mas é real. Porque ela pensa no filho, exatamente. Ela pensa no marido sustentando e ela exatamente. fica naquela situação. Mas eu acho que bom que a gente teve um avanço. Sim, ainda não chegamos no ideal, mas hoje se fala muito sobre isso, muitas campanhas acontecem, muitos programas de televisão abordam esse tema e eu acho que isso é muito válido, porque antigamente nem se falava sobre. Nem se falava. E hoje, de fato, estamos caminhando, a legislação, de alguma forma, também vem evoluindo, verificando, de fato, quais são os problemas e o que podemos fazer para que as mulheres estejam inseridas no mercado de trabalho de uma maneira igualitária, né? Então, eu acredito que estamos caminhando bem, mas ainda falta muito para chegar no ideal. Ainda falta bastante. Eu quero aproveitar, ler algumas participações que chegaram pelas redes sociais. A Maria da Luz Araújo participou aqui. Tati, muito boa a conversa de hoje. A mulher, infelizmente, continua sendo desvalorizada. Infelizmente, né, em várias áreas. A Carla Aparecida também elogiou aqui o tema abordado. Importante mulher.com falar sobre isso. Muito obrigada, viu, Carla? Beijo para todos de Curitiba, no Paraná também, que estão aqui elogiando a nossa entrevista. Eu quero mais uma vez agradecer a presença da doutora Maíra por nos permitir, né, através desse bate-papo, esse momento de reflexão e quão importante é a gente, de fato, falar. Mostrar esses dados e aos poucos que a gente possa ir revertendo isso. Sim, eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui podendo falar sobre isso, chegar em tantas casas, assim, até para fomentar o debate mesmo, que as pessoas conversem sobre isso nas suas casas, para ver se a gente consegue chegar aí mais próximo do ideal. A gente tem aí alguns contatos também sendo divulgados. Foi um prazer recebê-la no nosso programa. Obrigada, Tati. O prazer é meu. Muito obrigada.